Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora nós vamos conversar aqui um bate-papo relativamente rápido, mas de extrema importância a respeito da importância do comando da sua prova, ok? Então, às vezes a gente bate o olho, não entende basicamente o que significa. Na verdade, a gente até entende, mas não consegue perceber a efetiva importância desse comando e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, ok? Bom, de praxe, você sabe que é padrão nos textos de um modo geral, nos concursos de um modo geral e principalmente, claro, no Enem, a gente se deparar com a determinada frase. A partir dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ok? Primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é esse I aqui, ó. Tá? Primeira coisa é isso. Como assim esse I? Calma, perdão. Pay attention não. Preste atenção, pensei em inglês, desculpa. É porque às vezes ser poliglota gera essa confusão na nossa mente. Mentira, sou não, só faço graça mesmo, ok? Sem nem o verbo to be, para ser bem sincero com vocês. Em alguma aula eu devo contar para vocês a minha história nos Estados Unidos, em Orlando, com a Viviane Angélica. Aí vocês vão entender que isso é só uma ironia mesmo, tá? Porque de inglês eu manjo nada. Não, pior. Rapidinho, só um parênteses aqui. Em algum momento eu devo falar isso para vocês também. Mas não sei. Se eu for falar em algum momento, você vai escutar de novo. Mas agora vocês terem uma noção. Inglês tem porra nenhuma mesmo. Ixi, inglês eu não sei mesmo não, tá? Mas francês, na época da UFMG, eu estudei. Por incrível que pareça, estudei francês na faculdade. Estudei 3 períodos, 1 ano e meio, imerso na língua francesa lá na faculdade. Então imagina, dava para aprender, né? Pelo menos eu achei que eu aprendi. Fui eu a Paris há um tempo. Cheguei e falei assim, vou gastar. Pisei no pé de uma francesa. Olhei para ela e falei assim, merci. Isso porque eu tinha estudado francês, gente. Eu pisei no pé, em vez de eu pedir desculpa, eu falei, obrigado. Vocês acham que a mulher me respondeu? É claro que não, coberta de razão. Então, se o francês que eu estudei, eu fiz isso, então vocês imaginam o caso do inglês, tá? Mas em alguma aula aí, agora eu vou te obrigar a assistir a todas as aulas até você encontrar esse caso, porque esse caso é mara. Você vai ter que assistir todas até saber. Não sei qual aula eu contei isso, mas eu contei em algum momento para vocês, tá? Aqui. Presta atenção então. O que esse I significa na língua portuguesa? Mais. Ok? Mais. Certo? Então, ou seja, existem duas coisas somadas. Qual é a soma? Então, que fique claro aqui pra gente. Olha só. Textos motivadores, que nós vamos chamar de A, e conhecimentos construídos ao longo da sua formação, que nós vamos chamar aqui de B. O que significa? Meu querido, minha querida, presta bastante atenção em mim, sério, agora, tá? Eu tô falando isso porque, assim, a internet é maravilhosa, desde que a gente saiba usá-la aqui nesse momento. Então, um momento maravilhoso. A gente está sabendo usar a internet, você está me vendo, está aprendendo e afins. Mas se a gente não souber, a gente cai em várias armadilhas. Uma armadilha muito perigosa, relacionada inclusive ao Enem, é a alegação de algumas pessoas a respeito dos textos motivadores que aparecem lá para vocês, ok? Obviamente existem os textos motivadores e eles não estão lá à toa. Existe um motivo para isso. O próprio nome já sugere, olha, texto motivador. Eles estão lá para motivar você. Como assim? Presta atenção de novo. Existem pessoas que acreditam na ineficiência dos textos motivadores, né? Existem pessoas que acham que os textos motivadores não servem para nada. E é justamente o contrário. Eles são essenciais. Os textos motivadores vão motivar vocês, literalmente, como vocês vão entender em breve, ok? Então, primeira coisa, jamais ignore os textos motivadores, jamais. Jamais caia na ideia de que li o comando, li o tema, já vou começar a escrever. Não, não faça isso. Você precisa ler os textos motivadores, porque pelos textos motivadores vocês têm um recorte temático e, principalmente, eles vão acionar o conhecimento de mundo de vocês. É justamente isso que significa esse comando aqui, ó.
A partir dos textos motivadores, você vai acionar os conhecimentos que vocês construíram ao longo da formação de vocês. Então, por meio do texto motivador, você vai ver isso em breve, como eu disse, vai pensar, olha, tem isso, olha, tem aquilo, olha, tem isso. Então, coloque na cabeça de vocês, se vocês usarem só os textos motivadores, vocês estarão correspondendo a 50% do comando. Metade da nota no máximo, nota péssima. Agora, se vocês não levarem em consideração os textos motivadores, vou só a partir do meu conhecimento de mundo, também 50% do comando. E deixa eu te contar uma história agora, rapidinho. A temporal, essa história, ela vai servir sempre, se eu estiver dando aula daqui 10 anos, eu vou contar essa mesma história? Espero que não, porque daqui 10 anos eu espero, né, já ter ido pro Big Brother, ser ex-BBB, ter virado digital influencer, tá cobrando por publi, entendeu? Ter juntado uma boa grana e tudo mais, né? São 10 anos muito ainda. Pretendo ir o mais rápido possível, ok? Inclusive, se eu for e você tiver me visto no paredão, você sabe o que você tem que fazer, né? Pra eu ficar. Combinado? Enfim, eu vou sempre contar essa história. Pode procurar aí na internet, ó, 2014. O tema do Enem foi publicidade infantil em questão no Brasil. Quando a gente analisa o tema publicidade infantil em questão no Brasil, sinceramente, existem duas possibilidades de interpretação desse tema. Eu posso pensar, por exemplo, a publicidade infantil feita por crianças, assim como eu posso pensar também na publicidade infantil feita para as crianças. Então, de novo, publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade feita por criança ou publicidade feita para as crianças. E aí, como eu estou te afirmando, há essas duas possibilidades de interpretação mesmo. Só que aqui, ó, deixa eu te contar um segredo, que na verdade não é segredo, porque todo mundo sabe disso, né? Agora todo mundo sabe disso. A galera que nesse Enem escreveu sobre a publicidade feita por crianças, inclusive Maísa choveu nesse texto, tanto de Maísa que apareceu, meu filho, nessa edição, você não faz ideia, ok? A galera que escreveu publicidade infantil feita por crianças tangenciou o tema. E quando há tangenciamento do tema, você sabe muito bem que a nota é baixíssima, mal chega aos 50%. E com 50% em nota de redação, você passa em algum lugar? Não, não passa, ok? A obrigação dos candidatos para não tangenciarem um tema era escrever sobre a publicidade infantil feita para as crianças. Ué, Felipe, mas você acabou de falar que a temática dava a ideia de duas interpretações, e aí? Adivinha quem fez o recorte temático? Os textos motivadores. Todos os textos motivadores falavam sobre a publicidade feita para as crianças e não por crianças. Então estava lá o recorte temático. Por isso, e por muito mais, eu falo para você, não ignore os textos motivadores, tem que ler, ok? Beleza? E aí, o que você tem que levar em consideração? Bom, textos motivadores, né? O que nós vamos pensar a respeito dos textos motivadores? Bom, os textos motivadores, eles trazem informações, obviamente, para a gente, né? E essas informações, a informação explícita e a informação implícita, que é basicamente o que eu quero que você entenda, ok? E aí, eu sempre brinco com vocês, né, meus alunos, a respeito da ideia do trampolim ou a ideia do detetive. Que ideia é essa? Isso você não vai encontrar em livro teórico não, tá? É só um processo mnemônico mesmo para você se lembrar disso depois, quando você estiver fazendo a sua redação. Você pegou a proposta de redação, você vai encontrar lá a temática, obviamente, com os textos motivadores. Geralmente 4 textos, 5 textos, conforme a edição 3, mas texto motivador vai ter. Disso eu tenho certeza. O texto motivador, ele é uma espécie de trampolim. Tá trampolim? Você sabe que pula, né? Trampolim, pula. Porque o que acontece? Ele tá lá para te dar essa impulsão. Ele tá lá para isso. E aí quando você pega a mãe, você pula e vai para o seu conhecimento de mundo. Vai ficar mais claro depois, mas é só para você se lembrar. Ou a ideia do detetive. Que ideia é essa?
O texto motivador, ele vai deixando pistas para você, ok? Então, haverá ali informações, né? Haverá ali informações, afirmações, ideias. E aí, a partir dessas afirmações, dessas ideias, dessas informações que são explícitas, você vai parar para pensar, olha, mas isso daqui gera isso. Deixa eu dar um exemplo clássico, né? Você pega, assim, por exemplo, um dado estatístico no texto motivador. Aí o texto motivador vira para você e fala assim, de acordo com informações divulgadas pela OMS, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Essa informação vai estar lá. Aí depois ele vai e trabalha com outra informação, por exemplo, né? O atendimento público de saúde, em muitos casos, não consegue atender a todos os casos de obesidade, por exemplo. O que isso significa efetivamente? Olha só. Quando o texto motivador ele faz uma afirmação desse tipo para você, por exemplo, a OMS disse que mais da metade dos brasileiros acima do peso. Ah, gente, desculpa. Perdão, você está assistindo essa aula aí? Foi mal. Deu um pequeno arroto, mas faz parte. Né? Ignora isso aí, ok? Beleza? É o preço que se paga, né, para uma aula dinâmica como essa. Vai ter corte não, tá? Você vai aturar isso aí, tá? E aí o que pega? Acima do peso. E aí, é sua obrigação pensar no seguinte. Tá, o texto motivador falou que de acordo com a OMS, blá, 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 blá. Mas por que isso acontece? Será por que mais da metade dos brasileiros, né, tem sobrepeso? Será que é o tipo de alimentação? Será que é o processo de industrialização? Será que é o valor da comida teoricamente saudável? Será que é o sedentarismo? Então, repare, o texto motivador não vai demonstrar para você as causas. Vai falar que o problema existe, mas você vai acionar seu conhecimento de mundo e vai atrás dessas causas. Então, é justamente esse o processo que a gente chama de ideia do detetive. Você vai se comportar como um, levando em consideração que o texto motivador não foi selecionado à toa. Ele não está ali à toa. E para comprovar isso, preste bastante atenção nesse aspecto que eu julguei aqui, ó, que eu coloquei aqui para você, importante. Todo texto motivador, pode reparar em todas as edições, né, de todo vestibular que você tiver acesso, Enem, pode reparar, todas aí, pega aí para você ver. Nos textos motivadores vocês têm lá o texto motivador, tá lá, blá, 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 blá. E aí embaixo tem a referência bibliográfica, de onde aquele texto veio, né, de onde ele foi tirado, obviamente, porque a referência é obrigatória. A pessoa precisa mostrar que aquilo ali não é dela. Quem fez a proposta precisa mostrar que aquilo ali não é dela. A pessoa precisa mostrar que não é dela. Você vai encontrar entre parênteses ou a palavra adaptado ou a palavra fragmento, depois ali da referência bibliográfica. Obviamente, por quê? Porque isso é um pedaço. É um pedaço que está lá. Ok? Por que, Felipe, é um pedaço? Simples. Quando o elaborador da questão, da proposta, né, vai fazer a proposta, ele pensa, então tá, eu quero que os candidatos neste ano escrevam sobre analfabetismo funcional. Aí o que ele tem que fazer? Bom, ele vai procurar textos que falem sobre analfabetismo funcional. Esses textos estão completos, estão na íntegra. Obviamente, ele não pode colocar o texto completo lá na proposta de redação. Então, ele coloca o texto adaptado. Ele coloca um fragmento do texto. Só que ele seleciona essa adaptação. Ele seleciona esse fragmento. Como assim ele seleciona? Justamente por meio desse aspecto que eu acabei de te falar. Ele vai deixar informações explícitas para, a partir dessas informações explícitas, você acionar seu conhecimento de mundo e chegar às informações implícitas. E aí eu te conto uma coisa, tá? Se você, por exemplo, pegar o texto depois na íntegra, você vai ver que muitos argumentos, né, que vieram à sua mente estavam lá no texto completo, comprovando que
O elaborador, o professor que elaborou a proposta, ele tirou essas informações justamente para dar a você a oportunidade de colocá-las no seu texto, sem ter que copiar os textos motivadores. Por isso que nós estamos falando, é a partir dos textos motivadores que você aciona o seu conhecimento de mundo. Então preste bastante atenção na função do adaptado e do fragmento, tá? Então os textos motivadores dão um gatilho para a gente pensar, ah, então é isso, ah, então é aquilo, ah, então é aquilo outro, ah, então posso pensar nisso. E aí a gente trabalha com o básico da nossa teoria de interpretação mesmo, que é o conceito de pressuposto e o conceito de subentendido, para você ilustrar exatamente essa nossa conversa. Olha só que coisa simples para você entender. Eu tenho aqui a seguinte afirmação: Paulo não vai mais ao cinema. Essa é uma informação que, explícita, tá aqui na nossa cara, são as coisas que nós encontramos nos textos motivadores, as informações explícitas, ok? E como a gente lida com isso? Bom, por exemplo, vamos lá. Se eu falo que Paulo não vai mais ao cinema, qual que é o pressuposto? O pressuposto é o seguinte: ele, então, frequentava o cinema. Pronto. Ok? Belezinha? A partir disso, o que a gente precisa entender? Bom, é uma coisa óbvia o pressuposto. Se ele não vai mais ao cinema, significa que antes dele o quê? Ele ia. Só que agora nós precisamos do nosso conhecimento de mundo. A gente precisaria, por exemplo, conhecer o Paulo para a gente fazer algumas inferências. Então, por exemplo, o que seria o subentendido? Temos diferentes possibilidades. Paulo não vai mais ao cinema porque, por exemplo, o cinema agora para Paulo é muito caro. Ele não tem dinheiro mais para ir ao cinema. Repare que não tem como, de forma efetiva, eu tirar essa informação daqui. Não tem como. Eu preciso conhecer Paulo para poder ter essa informação, que é o meu conhecimento de mundo, é o meu subentendido, que é o que você tem que fazer na redação. Ou eu posso pensar, por exemplo, Paulo não vai mais ao cinema, por exemplo, porque agora ele é casado. Se casou. Que é a vida, gente, é o problema. Você está querendo casar? Você está querendo se casar? Você está querendo uma relação séria? Pensa. Porque assim, tem contras, tá? Longe, ó, você que já é casado, não estou falando mal do seu relacionamento, não. Agora, você que ainda não se casou, pensa. Tem parte boa? Tem. Eu não estou falando com propriedade, não, porque eu nunca me casei, tá? Mas confesso que não vou, ok? Minha vida ela é muito boa para eu casar. Mas é porque, por exemplo, eu fico pensando no meu irmão. Meu irmão, ele é casado? Frederico, não meu irmão, tá? Pra vocês saberem. Não que vocês tenham curiosidade, mas, né, vamos dar nome aos bois aqui. Tem 3 meninos, 3 filhos, tudo escadinha, inclusive. Uma tem 7, vai fazer 8 agora no final do ano. A outra tem 4, vai fazer 5 agora no final do ano também. E outro Davizinho fez 6, agora em outubro. Meu irmão cuida de menino e trabalha, entendeu? Deve ter uns 10 anos que meu irmão não vai ao cinema. Então, pense nisso. Talvez Paulo não vai mais ao cinema porque Paulo se casou. Ou Paulo não vai mais ao cinema porque o coitado morreu. Vai que ele morreu. Morto não vai ao cinema. Então, olha, são diferentes possibilidades que explicam o motivo de Paulo não ir ao cinema. Mas qual é a possibilidade correta? Depende do meu conhecimento de mundo. Nós estamos fazendo essa relação mais básica aqui com algo do cotidiano, mas é justamente esse raciocínio que eu quero que você tenha em relação ao texto, ok? Quando você se deparar com um texto motivador. Combinado? Então existem lá as informações básicas, explícitas, e por meio daquelas informações você vai acionar seu conhecimento de mundo e vai pensar, então tá bom. Então isso acontece por isso, a consequência disso é isso, o aspecto positivo disso é isso e assim por diante. Ok? E aí, trem bonito. Chamei de A, como vocês viram, né? Conhecimento, a leitura do texto motivador, e agora B, conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Como eu falei para você, não é, obviamente, possível eu ficar preso aos textos motivadores. Eu não posso jamais ignorar os textos motivadores, mas eu não posso ficar preso aos textos motivadores, porque eu não vou fazer uma redação.
completa se eu ficar preso aos textos motivadores. Vou simplesmente reproduzir ideias que já estão lá. E aí é justamente nesse momento que nós temos que bater um papo reto, ok? Que papo é esse? Olha só, redação é matéria como qualquer outra. Você precisa estudar. Tanto a parte teórica, como nós estamos vendo, em relação à estruturação e tudo que é necessário, assim como a parte prática. Em que sentido? Para eu ter conteúdo, eu preciso adquirir esse conteúdo. Então, nosso conhecimento de mundo, né, nosso processo de formação vem de onde? Então, primeiro, preste bastante atenção na sua leitura, seja de livros, revistas, jornais. Preste atenção em coisas do seu cotidiano. Filmes são excelentes elementos que podem aparecer na redação. Músicas nos ensinam bastante. Coisas que a gente escuta, por exemplo, ok? Óbvio, né? Não tem nem o que dizer. Professores, nas aulas de proposta, em que nós discutimos propostas, são aulas trabalhosas. Sabe por que são aulas trabalhosas? Porque nós precisamos nos informar sobre vários aspectos de vários eixos temáticos. Então, eu e Viviane, a gente lê, a gente estuda, a gente procura repertório. Em todas as aulas, sem exceção de discussão de proposta, nós sugerimos repertório sociocultural para você usar na redação. Não que seja aquele repertório obrigatório para aquele tema, mas sempre haverá um repertório, sempre haverá sugestão de argumento. Então lembre-se sempre da importância de se assistir às aulas de argumentação, de discussão de proposta de redação. Porque às vezes o aluno pensa assim, mas se eu assistir essa aula de discussão, o Felipe ou a Viviane, enfim, né, o Felipe vai me dar os argumentos, repertórios. Primeiro, não vou te dar os argumentos e repertórios, vou te dar sugestões, você vai usar se você quiser. Segundo, né, se você quiser vai ser ótimo, não tem problema nenhum, tá? Segundo, as nossas propostas são inéditas, são propostas que ainda não caíram. Então imagina, se você assiste às aulas, faz o Enem e a proposta é justamente aquela que você assistiu. Maravilhoso. Te contar um bafo, inclusive. A proposta do Enem, relacionada ao registro civil, a Viviane Angélica trabalhou em sala de aula. Então imagina a alegria dos meninos que assistiram a essa aula, ok? Então preste bastante atenção nesse aspecto, tá? Se você frequenta museu, o que ele te ensinou? Teatro, shows, enfim, arte de um modo geral, ok? E claro, hoje em dia principalmente, desde que bem utilizada, a internet. O que ela te ensina? Qual conhecimento você adquire por meio da internet? Como eu disse, existem informações que são maravilhosas na internet, só que, claro, a gente precisa saber filtrar, senão a gente cai em fake news e afins, né? Mas você, que é extremamente inteligente, sabe em que acreditar, em que não acreditar. Lembre-se, a internet, inclusive as plataformas de entretenimento, Instagram, não sabe nem falar, tá vendo? Instagram, TikTok, Twitter, enfim, são plataformas que entretêm, mas também geram bastante conteúdo para a gente, aprendizado, inclusive. Combinado? Ok? Bom, essa é a importância do comando. Aí eu vou te esperar no nosso próximo encontro, porque nós vamos fazer, inclusive, análise de uma proposta para você entender perfeitamente, de forma mais efetiva, como que o texto motivador pode acionar o nosso conhecimento de mundo. Beleza? Até a próxima aula. Até mais.